Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Aniversário do Calheiros. Essa idade aí a gente nem comemora, viu? Né? É? Tem que comemorar sim, pô. Não, daqui a pouco você não vai mais pagar estacionamento, você vai poder parar em qualquer vaga, não paga mais busão. Tem que aproveitar. Eu tô nessa, mano. O Paulinho tá passando essa experiência aqui já há algum tempo. Valeu, obrigado. Não pegar fila em aeroporto, demais, cara. Vai na frente, prioridade, né, mano? Valeu. Valeu, galera. Olha aqui, ó, vamos avançando. Daqui a pouquinho tem o Robson Caetano aqui com a gente no Bom Dia Fox. E olha, hoje à noite, hein, tem o Corinthians na Copa Sul-Americana. O time está no Uruguai para o jogo contra o Montevideo Wanderers e quer deixar para trás o fantasma das oitavas de final. Chegou a hora, hein? Nesta quinta-feira, em Montevidéu, o Corinthians pode acabar de vez com o fantasma que tem assombrado o clube nos últimos anos. Desde o título da Libertadores em 2012, o clube não consegue passar das oitavas de final em competições sul-americanas. Em 2013, o Boca Juniors acabou com o sonho do bi. Em 2015, uma eliminação surpreendente diante do Guarani do Paraguai. Em 2016, ainda na Libertadores, queda para o Nacional do Uruguai. Em 2017, já na Sul-Americana, foi a vez do Racing da Argentina. Ano passado, de novo na Liberta, o Colo-Colo derrubou o sonho corintiano. Cinco eliminações em 5 tentativas desde a conquista da América. Todas nas oitavas. Agora, pelo menos, a tarefa está bem encaminhada, depois da vitória por 2-0 sobre o Montevideo Wanderers, em Itaquera. Cleison e Pedrinho fizeram os gols que encaminharam a classificação alvinegra na Copa Sul-Americana. O corintiano já consegue contar nos dedos o caminho para o título inédito. E jogo a jogo, mata-mata, agora estamos a 6 jogos para ser campeão de uma Sul-Americana. Claro que passando pelas etapas são 6 jogos, né, mas a gente está priorizando todas as competições. O campeão da Sul-Americana garante vaga direta na Libertadores 2020. Mas o discurso corintiano está afinado em não abrir mão do brasileiro. Cara, eu quero ser tricampeão brasileiro e ganhar pegar essa Sul-Americana aí, primeiro campeonato, né? Entrar realmente na história lá, chegar aqui no CT e ver nosso nome gravado na história, isso daí vai ser maravilhoso. O último treino antes do jogo aconteceu já na capital uruguaia, onde o Corinthians chegou na noite de terça-feira. Jadson foi liberado para resolver problemas pessoais e não viajou com o elenco. Além dele, Pedrinho suspenso e Everaldo, que já atuou na competição pelo Fluminense, também ficam fora da lista de relacionados. E justamente pela vantagem conquistada no jogo de ida, o Corinthians não deve usar força máxima em Montevidéu. A principal novidade será Matheus Jesus, volante, que estreia no time titular na vaga de Júnior Urso, poupado. Manuel e Danilo Avelar também devem ser preservados, dando lugar a Henrique e Carlos Augusto. Caso espante mesmo o tal fantasma das oitavas, a equipe corintiana já tem adversário conhecido para a próxima fase. Duelo brasileiro contra o Fluminense. Tá aí, mano. O Corinthians venceu o primeiro jogo, venceu bem, 2-0 na Arena Corinthians.
alguma possibilidade de repente, o Corinthians tropeçar diante do Montevideo Wanderers? É sempre bom jogar com cautela, viu, Jackson? Porque, querendo ou não, o Corinthians na outra fase contra o Deportivo Lara, logo no começo do jogo, o Deportivo Lara teve 2 boas chances ali que, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, poderia ter complicado a partida para o Corinthians. Mas, diante do que o Wanderers mostrou no primeiro jogo em Itaquera, realmente é um adversário muito fraco. O Corinthians está pensando, e realmente tem razão em fazer isso, de colocar uma equipe mista, poupar alguns titulares que já estão um pouco mais desgastados. E eu acho que nesse sentido aí o Carille tem razão. Pelo que foi construído no primeiro jogo e diante da fragilidade do adversário, não vale a pena colocar força máxima. A gente lembra, Paulo Lima, que tem o derby, tem um clássico contra o Palmeiras no fim de semana, né? Esse é o fiel da balança, né? Vamos colocar aqui então, Paulo, para todo mundo ver o provável Corinthians, ô mano, o provável Corinthians para a noite de hoje. O Cássio, Fagner, Gil, Henrique e Carlos Augusto, poupando, né, o Danilo Avelar, né? Sim. Gabriel e Matheus Jesus. Ô, mano, depois eu quero te fazer uma pergunta sobre o Gabriel. Ramiro reaparecendo na escalação, né? Matheus Vital, muito bem, vive ótima fase. Cleison e Wagner Love. A pergunta que eu faço para você, mano, muita gente, inclusive aqui no Bom Dia Fox, defende que sem o Ralf o Corinthians fica mais dinâmico, ganha em velocidade. E com o Gabriel nos últimos jogos, foi um outro Corinthians. Você defende essa tese também, que o Corinthians ganha mais velocidade sem a presença do Ralf? Não, Jackson, sinceramente eu não acho que esteja atrelada a ausência do Ralf à melhora do Corinthians na saída de bola. O time do Corinthians, depois da pausa para a Copa América, ele melhorou como um todo. Mas eu não atribuo aí a presença do Gabriel nesse sentido, não. Que o Gabriel é um cara mais leve do que o Ralf, isso daí é fato. Que ele tem uma distribuição de bola talvez um pouco melhor do que o Ralf, eu também concordo. Porém, o Ralf no sistema defensivo é um cara que tem mais lastro do que o Gabriel. É um cara que, para fazer aquela função dentro de campo, ele é mais importante do que o próprio Gabriel. Eu entendo que o momento do Gabriel, aí, inclusive, já colocou até o Ralf no banco, naquele outro momento, lá quando o Tite ainda era técnico do Corinthians, o Ralf se machuca, depois ele não consegue retomar a titularidade, ele permanece no banco durante um período. Porém, não acho que o Ralf, quando ele tiver realmente a condição clínica de retornar, que ele deva permanecer no banco, não. O Ralf, para o Corinthians, ali naquele sistema defensivo, ele é tão importante quanto o Pentágono para os Estados Unidos. Essa é boa, mano. Não dá para tirar o Ralf do time. Essa é boa, essa é boa. Aliás, o Mano defende aqui, já disse isso aqui no Bom Dia Fox. Sim, Né? sim. O melhor sistema defensivo da América. Não, se colocar o Bruno Mendes no lugar do... o Gil. Sim. Peraí, o melhor setor defensivo da América do Mano é Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Avelar, Ralf e Junoru. Sim. É a muralha. É a SWAT com a Mossad ali, com o pessoal da Mossad. A SWAT com o Mossad. Sabe? É a muralha do Forte Santa Cruz. Ô, Paulo Lima, esse menino aqui, ó, Matheus Jesus. É a estreia dele como titular hoje. Começaram umas cornetas pro Júnior Urso. No último jogo, errou tudo o Júnior Urso. E começaram umas cornetas e o Júnior Urso tem uma sombra daquelas. Esse menino tem muito potencial. Mas vocês acham que é um time que pode ser chamado de alternativo, com Cleison, Wagner Love, é alternativo. Ramiro e Matheus Ramiro Vital? não foi bem ainda no Corinthians. Mas olha aqui, Paulo Mas Lima, olha só, olha o aqui, ó. Ramiro, se você pegar o Ramiro, ali atrás só tem uma mudança. Não, duas. Não. Sistema defensivo. O Henrique titular absoluto. Não, já foi. Hoje Tá a bom. chegada do Gil, mano, Tudo é o bem, Gil. mas o Gil chegou agora. Não, mas ok. Ele era já perdeu a titular. titularidade. Mas hoje esse é o time alternativo. Henrique virou banco, Carlos Augusto é reserva, o Matheus Jesus é reserva, Matheus Vital é reserva, Ramiro é reserva. Estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5 e o Gabriel. Mas a mesma situação a gente fala quando usa o Palmeiras como exemplo, quando usa o Flamengo como exemplo, porque é elenco. É elenco. E hoje ainda o Carille está tendo mais peças do que tinha recentemente. Você tem o Ramiro no banco, jogador que veio do Grêmio numa fase maravilhosa. O Matheus Vital, que sai do Vasco em alta, perdeu espaço, mas é um jogador de qualidade. No último jogo foi decisivo. O Gabriel, que a gente estava questionando, quem é que joga de titular? Gabriel ou Ralf? E na defesa, o Carlos Augusto, que também é um jogador que veio da base, muitas vezes se fala, ele é melhor do que aquele Avelar lá na esquerda, hein? É melhor botar ele lá. Ou seja, o Carille hoje tem um leque de opções que, para mim, tá bom. Podemos chamar de time alternativo. Eu não vejo assim. Eu vejo um time do Corinthians com peças que possam permitir ao Corinthians jogar de igual para igual, mesmo com aqueles que estão no banco de reservas hoje. Essa
Essa é a minha maneira O de teu ver. palpite, então, pro jogo, Paulo Lima? 1-0 Corinthians. Mano, você ia fazer uma observação, mano? Fica à vontade. Eu queria aqui, Jackson, já que o Corinthians está mesclando aqui a escalação dos titulares, eu preservaria o Fagner, cara. Por mais que o Fagner tivesse realmente aí tido uma pausa nesse período de Copa América, porque ele não foi titular da seleção brasileira, mas é um cara que estava com o grupo, etc e tal. Então, nesse jogo, eu particularmente pouparia o Fagner, porque eu acho que não vale a pena correr o risco de perder o jogador numa partida que teoricamente não vale nada. Bom, a gente vai agora ao treino do São Paulo. O São Paulo... Esse aí vai ter mais uma intertemporada até o próximo jogo. Só volta a jogar no dia 10 contra o Santos. Ei, você aí. Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.